Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig, na Revista Espírita, no 5º capítulo, Médiuns Curadores. Eu dividi em partes, a gente vai para a última parte, parte 3. Deixa eu ver quem é que deu essa comunicação. Não tá marcado. Bom, vamos lá. Algumas explicações facilmente darão a compreender o que se passa nessa circunstância. Sabe-se que o fluido magnético ordinário pode dar a certas substâncias propriedades particulares ativas. Nesse caso, ele age de certo modo como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos. Não há, pois, nada de extraordinário no fato de ele ter a capacidade de modificar o estado de certos órgãos, mas compreende-se igualmente que sua ação mais ou menos salutar deve depender de sua qualidade. Daí as expressões bom ou mau fluido, fluido agradável ou penoso. Na ação magnética propriamente dita, é o fluido pessoal do magnetizador que é transmitido. E sabe-se que esse fluido, que não é senão o perispírito, participa sempre mais ou menos das qualidades materiais do corpo, ao mesmo tempo que sofre a influência moral do espírito. É, pois, impossível que o fluido próprio de um encarnado seja de pureza absoluta, razão pela qual sua ação curativa é lenta, por vezes nula, outras vezes até nociva, porque ele pode transmitir ao doente princípios mórbidos. Considerando-se que um fluido é suficientemente abundante e enérgico para produzir efeitos instantâneos de sono, de catalepsia, de atração ou de repulsão, absolutamente não se segue que ele tem as necessárias qualidades para curar. É a força que derruba, mas não o bálsamo que suaviza e restaura. Dessa forma, há espíritos desencarnados de ordem inferior, cujo fluido pode até mesmo ser muito maléfico, o que os espíritas a cada passo têm ocasião de constatar. Somente nos espíritos superiores o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Está, de certo modo, quintessenciado. Sua ação, por conseguinte, deve ser mais salutar e mais pronta. É o fluido benfazejo por excelência. Como ele não pode ser encontrado entre os encarnados, nem entre os desencarnados vulgares, então é preciso pedi-los aos espíritos elevados, como se vai procurar em terras distantes os remédios que não se encontram na própria. O médium curador emite pouco de seu próprio fluido. Ele sente a corrente do fluido estranho que o penetra e para a qual serve de condutor. É com esse fluido que se magnetiza e aí está o que caracteriza o magnetismo espiritual e o distingue do magnetismo animal. Um vem do homem e o outro vem dos espíritos. Como se vê, aí nada existe de maravilhoso, mas um fenômeno resultante de uma lei da natureza que não era conhecida. Para curar pela terapêutica ordinária não bastam os primeiros medicamentos que surgem. São necessários medicamentos puros, não avariados ou adulterados e convenientemente preparados pela mesma razão para curar pela ação fluídica. Os fluidos mais depurados são os mais saudáveis. Como esses fluidos benéficos são uma propriedade dos espíritos superiores, então é o concurso. Peraí, só um pouquinho.
É o concurso deles que é preciso obter, por isso a prece e a invocação são necessárias. Mas para orar, e sobretudo para orar com fervor, é preciso ter fé. Para que a prece seja escutada, é preciso que seja feita com humildade e ditada por um real sentimento de benevolência e caridade. Ora, não há verdadeira caridade sem devotamento, nem devotamento sem desinteresse. Sem estas condições, o magnetizador, privado da assistência dos bons espíritos, fica reduzido às suas próprias forças, por vezes insuficientes, ao passo que, com o concurso deles, eles podem ser centuplicadas em poder e eficácia. Entretanto, não há licor, por mais puro que seja, que não se altere ao passar por um vaso impuro. Assim acontece com o fluido dos espíritos superiores ao passar pelos encarnados. Daí para os médiuns nos quais se revela essa preciosa faculdade e que querem vê-la crescer e não se perder, a necessidade de trabalhar por seu melhoramento moral. Entre o magnetizador e o médium curador, há, pois, uma diferença capital. Porque o primeiro magnetiza com seu próprio fluido e o segundo com o fluido depurado dos espíritos. Eu não sabia dessa diferença, vivendo e aprendendo. Daí se segue que os espíritos dão seu concurso a quem querem e quando querem, que podem recusá-lo e, consequentemente, desculpa, gente, tirar a faculdade daquele que dela abusasse ou desviasse de seu fim humanitário e caridoso para dela fazer comércio. Quando Jesus disse aos apóstolos: "Ide, expulsai os demônios, curai os doentes", ele acrescentou: "Dai de graça o que de graça recebestes". Os médiuns curadores tendem a multiplicar-se, como anunciaram os espíritos, e isso com o objetivo de propagar o espiritismo, pela impressão que essa nova ordem de fenômenos não pode deixar de produzir nas massas, porque não há quem não ligue para a sua saúde, mesmo os mais incrédulos. Assim, pois, quando virem que é possível obter, com a intervenção dos espíritos, o que a ciência não pode dar, hão de convir que há uma força fora do nosso mundo. Dessa forma, a ciência será conduzida a sair da via exclusivamente material em que permaneceu até hoje, quando os magnetizadores anti-espiritualistas ou anti-espíritas virem que existe um magnetismo mais poderoso que o seu. Eles serão forçados a remontar a verdadeira causa. Contudo, importa premunir-se contra o charlatanismo, que não deixará de tentar explorar em proveito próprio essa nova faculdade. Há para isso um meio simples, o de lembrar que não há charlatanismo desinteressado e que o desinteresse absoluto, material e moral, é a melhor garantia de sinceridade. Se há uma faculdade dada por Deus com esse objetivo santo, sem a menor dúvida é esta, porque ela exige imperiosamente o concurso dos espíritos superiores. E esse concurso não pode ser adquirido pelo charlatanismo. É para que se fique bem conscientizado quanto à natureza toda especial dessa faculdade que a descrevemos com alguns detalhes, conquanto tenhamos podido constatar-lhe a existência por fatos autênticos, muitos dos quais, passados aos nossos olhos, pode-se dizer que ela ainda é rara e que só existe parcialmente nos médiuns que a possuem, quer por não terem todas as qualidades requeridas para a sua posse em toda a plenitude, quer por estar ela ainda em seu começo. É por isso que até hoje os fatos não tiveram muita repercussão, no entanto, não tardarão a tomar desenvolvimentos de natureza a chamar a atenção geral. Daqui a poucos anos, ela se revelará em algumas pessoas predestinadas para isso, com uma força que triunfará de muitas obstinações, mas
esses não são os únicos fatos que o futuro nos reserva e pelos quais Deus confundirá os orgulhosos e os convencerá de sua impotência. Os médiuns curadores são um dos 1000 meios da providência para atingir esse objetivo e apressar o triunfo do espiritismo. Compreende-se facilmente que essa qualificação não pode ser dada aos médiuns escreventes, que recebem receitas médicas de certos espíritos. Não encaramos a mediunidade curadora senão do ponto de vista fenomênico e como meio de propagação, mas não como recurso habitual. Num próximo artigo, trataremos de sua possível aliança com a medicina e com o magnetismo ordinários. Então, assim, que a gente entende que o médium, o que a gente entende, não, que eu acabei de entender aqui, acabei de aprender, né? Na ação magnética propriamente dita, é o fluido pessoal do magnetizador que é transmitido. E sabes que esse fluido, que não é senão pelo espírito, participa sempre mais ou menos das qualidades materiais do corpo, ao mesmo tempo que sofre influência moral do espírito. Então, magnetismo, por exemplo, dar passe numa pessoa. Eu posso dar o passe através da energia que eu possuo, sem evocar espírito algum. Eu tenho energia, eu posso doar um pouco da minha energia para a pessoa. Eu posso dar um passe nela. O ideal sempre, né? A gente fala que é casa espírita, onde a gente tem todo, né, um preparo, tem toda uma proteção especial para que a gente possa trabalhar. Quando o médium desenvolve o passe no atendido, ele pode estar dando um passe magnetizador, um fluido que vem dele, né? Uma energia que vem do próprio perispírito desse médium, como também o auxílio da espiritualidade, que aí vem o fluido da espiritualidade no médium, que é transmitido ao assistido. Nesse caso, aí sim é um médium de cura, porque ele está recebendo o fluido do espírito desencarnado, bom, para doar ao assistido. Eu não sabia essa diferença, eu fiz curso de médiuns e passou batida essa orientação. Para mim, eu achava que todos os passes eram dados pela espiritualidade através do médium. Então, não é, pelo que eu estou entendendo aqui dessa leitura, não. O passe pode ser dado pelo médium através da sua energia própria, do seu perispírito. Ele tá bem preparado, ele tá legal, ele tá equilibrado, ele pode doar isso. É a questão de você desejar algo de bom para alguém, por exemplo. Quando você vai dar feliz aniversário para uma pessoa, você não carrega, né? Feliz aniversário, parabéns, que tudo de bom te aconteça. Você não começa a fazer aquela oratória toda, tentando passar para a pessoa uma vibração bacana. É essa energia que nós possuímos. Isso aí nada mais é do que um passe. Então, mas não aquele passe onde é tratado dentro de uma câmara de passe, dentro de um centro espírita, para um tratamento. Então, não é um tratamento você magnetizar uma pessoa. Eu estava conversando ontem com uma amiga minha, que foi minha aluna e é massoterapeuta, Cláudia, e a gente estava falando sobre traição, né? Por exemplo, se eu tô com uma pessoa, eu estou magnetizando aquela pessoa com a minha energia, ela convive com a minha energia e eu convivo com a energia dela. Se essa pessoa que está comigo me trai, vai andar com outra mulher, ele magnetiza a energia dele na pessoa e a pessoa faz a mesma coisa com ele. É uma troca de energia. A energia dela impregnada nele vem para onde? Para mim. Por isso que muitas vezes, né, os homens falam assim, você é doida, né? A mulher fala assim, eu acho que você tá me traindo, eu acho que você tá mentindo. Aí o homem vem, você é doida. Não, não é doida. É o sexto sentido, sentindo a energia do outro que tá colado nele. E agora eu não tenho dúvida nenhuma que isso ocorre. Porque comigo sempre aconteceu isso. Quando a outra pessoa tava mentindo, eu não precisava ir atrás. Tem gente que é louca, né? Fica seguindo, fica indo atrás no serviço, perguntando para um, para outro. Eu nunca precisei fazer isso. Era só eu olhar para a pessoa
E eu sentia que ali tinha alguma coisa de errado. Muitas vezes eu não sabia o quê, mas eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Porque tinha uma energia que não era dela, que desequilibrava ela. Né? Então, eu falo muito do último relacionamento. Hoje eu vou evitar fazer isso, mas eu pensei muito nele aqui, agora, nesse momento. Porque ele era impregnado de energia de uma série de pessoas. Não de mulheres em si, mas uma série de pessoas. Eu acredito assim, policial, por exemplo. Né? Meu marido foi policial, mas eu fiquei 5 anos só com ele, polícia, mas convivi no meio de policiais. E você percebe a energia do polícia diferente, dependendo da ocorrência que ele teve no dia. Então, magnetizar no sentido espírita seria isso, né? É possível magnetizar uma pessoa, você transmitir a sua energia a uma pessoa. E ela vai carregar a tua energia, e vice-versa, ela também pode trazer para você a energia dela. Aí cai também naquelas coisas que a gente fala assim, cuidado com quem vem na sua casa, você não sabe o que a pessoa vai trazer. Não é o que ela vai trazer fisicamente, que ela vai te oferecer um perigo. Ela pode te oferecer um perigo energeticamente, porque ela pode te magnetizar com aquela energia pesada, e aquilo fica no teu ambiente. Isso é tão sério, que à medida que a gente estuda assim... Agora pensa, então, como que surgem as doenças, através dessas trocas de energia. O tanto de energia pesada que a gente já adquiriu de outras pessoas, e que a gente também já deve ter dado, naqueles maus dias que a gente começa a soltar um monte de coisa negativa. Quantas pessoas já carregaram energia pesada nossa, e quantas energias pesadas nós pegamos das pessoas, sobrecarregando o nosso perispírito. Quer dizer que a nossa doença física não é só os nossos pensamentos e sentimentos, como eu até então pensava. Essas energias negativas das pessoas com quem a gente convive, elas magnetizam, elas grudam na gente também. Enquanto médium, eu estava trabalhando isso, mas imaginando que a energia negativa que a gente trabalhava para tirar da pessoa ali no tratamento mediúnico de desobsessão, eu imaginava que eram energias negativas de espíritos desencarnados. Mas então não é. Pela leitura, a gente entende que o magnetizador pode ser encarnado ou desencarnado, pode ser para o bem como pode ser para o mal. Ou seja, o convívio com pessoas encarnadas negativas, elas podem te causar um problema de energia também. Tá começando a fazer um sentido aqui para umas coisas no meu tic-teco, gente. Por isso que eu tô dando essa parada, né? Porque eu tô raciocinando junto com a leitura. Tem pessoas que são muito negativas e que a gente fica junto e que a gente dá ouvido. A gente deixa a pessoa desabafar, por exemplo. Esses desabafos, se a gente não tiver bem equilibrado, a gente pega tudo. Tá fazendo sentido para mim uma série de coisas agora. Então é sinal que eu, com a minha poliomielite, até então eu estava me culpando por erros meus, tratamentos, posicionamentos meus. Tem a ver, mas tem a ver também os meios que eu vivi. Eu passei sempre ouvindo histórias de pessoas, reclamações, pessoas doentes, desequilibradas emocionalmente. Faz todo sentido. Essas energias, então, não são trazidas só pelo plano espiritual mais ignorante, mas também através dessas energias que a gente tem no nosso dia a dia, com os encarnados. Enfim, aqui ele deixa bem claro a diferença do médium magnetizador e o médium curador. O curador, todos nós somos, né? Porque o magnetizador, quando ele transfere a energia positiva, que ele vai dar um passe numa pessoa, na verdade ele está acalmando, ele está equilibrando uma pessoa, então ele está curando uma pessoa. O curador, ele pode ser um mero magnetizador, um passista, como aquele que recebe do plano espiritual o fluido
do campo espiritual, da linha maior, né, dos espíritos mais elevados, ele vai sentir essa onda, essa energia vindo do plano espiritual para poder tratar o assistido. Então, o magnetizador não precisa bem de um mentor para estar fazendo o trabalho. Ele, a sua energia, já é o suficiente para poder... Agora aí que tá. Olha o tamanho da importância do médium ser disciplinado. Se ele não for disciplinado, ele não sabe a diferença do magnetizador e do curador. Ele não consegue exercer nenhuma e nem outra se ele não for disciplinado. Porque não é que ele tem que ser perfeito, mas ele tem que ser disciplinado. Porque está dependendo da sua postura, do seu pensamento, do seu sentimento voltado para o bem, na humildade, na benevolência, no trabalho para o bem da pessoa, sem interesse nenhum de querer algo em troca. Se ele cobrar, se ele pedir algo em troca pelo trabalho que ele está fazendo, ele é charlatão. Ele não é um médium nem magnetizador e muito menos o curador. Porque esses não pedem nada em troca, nada. Pediu algo em troca é charlatanismo. E aí ele fala que é necessário, esse médium curador, é necessário esse tratamento dentro do centro espírita, e a ciência não é o suficiente. É necessário que existam esses tipos de tratamento para fortificar a existência do espiritismo, para fortificar esse caminho que as pessoas tanto precisam para se desenvolver moralmente. Então é por isso que é permitido pela espiritualidade os tratamentos em casas espíritas, não só nos hospitais materiais, como também em hospitais espirituais. Então é necessário que se faça uma cirurgia espiritual, um tratamento espiritual, é necessário que as pessoas vençam suas doenças, sua queixa, seus desequilíbrios numa casa espírita para fortificar, para fortalecer essa doutrina abençoada e colocar para as pessoas que ela é um caminho a ser seguido, a ser traçado em suas vidas para a sua melhora de conduta, moral, espiritual. Por isso que não é só a ciência. Mas ele ainda diz, vai chegar o tempo em que esses tratamentos espirituais vão se unir aos tratamentos da ciência física, da matéria. Então, e eu acho que não vai demorar muito, porque já tem muito médico por aí dando tratamentos alternativos e espiritualistas, dando o braço a torcer de que Deus existe. A grande parte dos médicos não acreditavam nisso. E também já vejo médicos falando assim, você vai em alguma igreja? Você tem alguma religião? Então, são sinais de que a ciência sozinha, ela já não está abraçando mais, por mais que tenha um avanço tecnológico grande, como os próprios espíritos sempre falam, né? Existe inteligência muito grande, desenvolveram demais isso, mas não desenvolveram a moral. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver a moral, você vai ver que muita coisa está no campo espiritual para ser resolvido, não é na matéria. Assim como algumas doenças surgem no campo espiritual, emocional, e não da matéria, não pelo DNA. No meu caso, poliomielite, ninguém da minha família teve poliomielite. Em contrapartida, eu e meu irmão nós tivemos. Só nós dois, numa linhagem de tantas e tantas gerações, só eu e meu irmão. Porque foi criado pela nossa mente, pelas nossas emoções. Agora, né, fazendo a leitura, já entendi também que não é só a gente, mas também o meio que a gente está, as pessoas com quem a gente lida, tudo isso é bichinho que a gente vai abraçando para o perispírito. Não é mole não, mas a gente vai entendendo, né? Que a gente não caia no charlatanismo aí e fortifique a nossa doutrina, para que ela possa realmente fazer um trabalho abençoado e que um dia, de fato, a ciência material venha se unir com essa ciência espiritual. Aí, nos planos espirituais, a gente vê alguns relatos nos livros, nas obras mediúnicas, né? O Nosso Lar é um deles, que o Chico Xavier e o Emmanuel falam, né? O André Luiz, eles falam, Emmanuel não, o André Luiz, eles falam que
Existem os hospitais no plano espiritual, onde o André Luiz foi tratado mesmo, eles falam em detalhes, como é que ocorre, né? O resgate, o tratamento, e eles não descartam algumas coisas semimateriais no plano espiritual, para um tratamento, como a água, como uma sopa. É necessário isso para o espírito que ainda está muito materialista. E assim como lá no campo espiritual precisa da matéria para convencer um assistido, aqui é o contrário, aqui a gente está na matéria, precisa de ser convencido na parte espiritual, né? Então é isso. Fiquem com Deus.